Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Quem é Você no Mundo Condominial? E hoje eu trouxe para falar sobre manutenção, garantia, fachada, e eu trouxe especialistas para tratar do assunto. Vou falar com o Gabriel e com o Marcos. Eles vão se apresentar para vocês e vocês vão conhecer um mundo dentro do condomínio, aquilo que o síndico precisa fazer e normalmente ele não sabe que tem que fazer. Tudo bem, meninos? Bom Olá, dia, bom prazer. dia. Bom dia! E, bom, vamos começar com a apresentação de vocês. Gabriel, se apresenta, conta pra gente quem é você, como você chegou aqui nesse mundo condominial. Prazer, Gabriel. Eu sou o cara das fachadas, mais conhecido como cara das fachadas. Eu já estou no ramo condominial há quase 15 anos, né? Eu vim do interior de São Paulo, uma cidade de 450 mil habitantes. E São Paulo aconteceu de uma forma de demanda mesmo, né? A gente teve algumas demandas aqui, foi chegando devagarzinho, né? Que eu sou bem próximo do mineiro ali, então eu falo bem puxado. A gente foi chegando devagarzinho, vendo pelas beiradas, como o mineiro gosta de dizer. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar um nível elevado aqui. Já estamos com mais de 20 obras executadas aqui em São Paulo, tanto de fachadas quanto de obra civil, né? Legal. Impermeabilização e etc. Então tem sido muito gratificante resolver o problema das pessoas, né? Então acho que o propósito é esse, a gente ajudar as pessoas através do nosso trabalho e E lá no interior você também fazia sim, fachada é, e obra em geral, porque vocês fazem obras em geral, sim, não só eu fachada, né? comecei com fachadas porque lá atrás, né, há 30 anos já, meu pai começou com a ideia, a gente já viu, né, trabalho no interior, mais informal, né, uma época mais antiga, né, e entendendo a necessidade da profissionalização, a gente foi subindo o nível, né, mas lá no interior a gente começou como especialista em fachadas. E pela falta de mão de obra, né, e por esse nome que a gente já tem, essa credibilidade, então, entendendo a necessidade, a gente acabou entrando no ramo civil mesmo, né? Então, hoje a gente executa obra estrutural, impermeabilização, gesso, piso, todo tipo de obra no âmbito civil, né? Legal. E Hum. aí você tem um engenheiro com você, que é o É, Marcos. Marcos, conta pra gente, você, como é que chegou nesse mundo condominial? Eu sou engenheiro civil, especialista em patologias da construção civil. E acho que o sonho de todo engenheiro, quando formado, é ou entrar numa grande incorporadora, trabalhar como engenheiro, fazer projetos e executar, ou então empreender. Eu sempre, desde pequeno, eu tinha muita facilidade em empreender. Uhum. Sempre fui nessa vertente, né? Nunca tive dúvida do que eu fiz. Então, eu terminei a graduação e aí eu abri uma empresa, uma construtora. E aí Uhum. eu venho há mais de 15 anos executando obras. Certo. E só que as obras a gente tinha uma demanda muito grande e pouca mão de obra. Uhum. E aí eu fui migrando. Eu falei, pô, eu preciso entrar na área de condomínios. E há uns 10 anos atrás, eu comecei a prestar serviços. Como eu já me tornei especialista em patologias, eu comecei a entrar na parte de laudos, de perícias, de análise, que são as dores que os condomínios mais têm, né? Sim. E aí eu comecei também a ser a empresa representante do condomínio, na área de engenharia e de obras. Uhum. E numa dessas feiras, eu acabei conhecendo o Gabriel. E aí a gente teve uma afinidade de primeiro, Uma nos demos sintonia. bem, teve uma sintonia muito legal. E aí a gente se conheceu e agora a gente trabalha em parceria. Eu tenho uma empresa, né, que é a 360 Graus, Engenharia Pericial, Uhum. e essa empresa presta serviço para o Gabriel. Ah, muito para a legal. MLG, né? Sim, muito bom. Foi bacana essa conexão, foi genuína, né? E hoje a gente não consegue mais não trabalhar juntos. Eu tenho muita confiança no Marco. Eu costumo falar que ele é meu conselheiro, né? Apesar dele ficar bravo porque ele é mais velho. Mas é isso. Eu acho que quando a gente encontra pessoas assim, conexões verdadeiras, e o profissional, né? Então, o que que acontece? Hoje a empresa 360 Graus presta serviço para a MLG e, além disso, ele administra todas as minhas obras, tá? Então, Certo. o Marco, ele é homologado hoje na minha empresa é homologada no CREA, né? E o Marco é um engenheiro homologado, tá? Então, ele é Legal. um prestador hoje nosso aí, o único, né?
Sim. O resto são E me funcionários. fala uma coisa, Gabriel. Bom, eu conheço o Gabriel, gente, assim, a gente conversou bastante também. O Gabriel, mineiro, né? Conversa assim devagarzinho, vai contando tudo. E aí ele me contou que ele veio para São Paulo por uma demanda, né? Começaram a chamar o Gabriel, porque ele já tinha pintado a cidade inteira, já tinha feito obra em todos os lugares, lá não tinha mais o que fazer lá, né, Gabriel? E aí você começou a migrar, porque ele ficou super conhecido lá, fazendo todas as obras, e aí veio para São Paulo para trazer essas obras para a gente, né? Essa especialidade que vocês têm, né? De impermeabilização, de reformas. E me fala uma coisa, Gabriel, os síndicos, eles costumam procurar você na garantia? Eles procuram, olha, está vencendo aqui a garantia do nosso condomínio de implantação, a gente precisa fazer a fachada para cumprir com a garantia da construtora. Infelizmente, não, né? Então, essa falta de informação que eu sempre deixo claro para as pessoas. Eu falo muito disso, né? Claro que tem exceções, a gente não pode generalizar, né? Se todos os síndicos procurassem a gente, ou qualquer outra empresa, né, especializada, antes de vencer a garantia ou para fazer uma inspeção predial, eles teriam muito menos prejuízos, não teriam dores de cabeça, não teriam problemas, como se fosse um carro na revisão. Quando você leva o carro para a revisão dos 10 mil, seja 20 mil km, 10 mil, dificilmente você vai ter um problema com esse carro, a não ser que aconteça algum acidente, né, algum percurso aí, no acidente no percurso. Mas geralmente quem faz a manutenção preventiva paga menos, não precisa fazer obra emergencial. Obra emergencial você vai ir de 30% a 50% mais caro, porque você não vai ter tempo de fazer cotações, você não vai ter tempo de achar a empresa. E a chance de errar é muito maior, porque tudo que você faz na pressa, né, a chance de dar erro é maior. Então os síndicos não procuram, infelizmente, né? Hoje o Marco oferece esse trabalho aqui através da nossa empresa, que é essa inspeção predial, não só de fachadas, tá? Eu sou especialista em fachadas, ele é em patologias da construção civil, como eu já disse, né? Então a gente já oferece esse tipo de trabalho. Ó, preciso de um laudo, uma inspeção predial, fala como é que tá, a fachada tá caindo, a impermeabilização. Assim, a gente pega aqui em São Paulo um condomínio que a gente está fazendo a impermeabilização de mais de 20 anos sem mexer, né? Então, embaixo, que é o subsolo, a garagem, estava caindo pedaço no carro. Então, quando chega nesse ponto, quando já está bem comprometido, né? Aí eu tem que tirar tudo e fazer tudo de novo. Então, aí o síndico procura a gente geralmente quando já está no TI. E aí a gente tem que resolver o problema. Sim, agora a gente estava conversando sobre pastilhas, né? Fachadas de pastilhas. Essas fachadas de pastilhas têm uma manutenção anual. Anualmente você tem que fazer a manutenção nessas pastilhas para que elas durem 100 anos, né? Exatamente. Se você não fizer a manutenção, elas vão começar a cair, porque vai ressecar aquele rejunte, elas vão começar a cair. E aí tem que tirar tudo e colocar tudo de novo. O Marco pode até falar melhor sobre isso. A questão, o rejunte, o custo dele é o mais baixo que existe. O custo alto mesmo é a pastilha. E é um dos melhores revestimentos que tem. Ela não absorve água. Tem prédios no litoral de mais de 100 anos, igual você falou. E a manutenção correta é você dar aquela, sempre rejuntar novamente, que é um custo muito abaixo, do que você tirar ou às vezes acontecer de cair num carro ou estragar alguma coisa, ou pior, né? Cair numa pessoa e a gente ter algum acidente. Então, o Marco pode até falar melhor nessa questão da manutenção predial, já pegando esse gancho das pastilhas aí. Então, a questão da pastilha é que quando eles fazem a implantação dela, né, tá lá o profissional fazendo o assentamento das pastilhas, ela, por mais que você faça a compactação, o adensamento dela, a gente cria índices de vazio atrás dela. Sempre, isso é... Que são umas bolhas de ar. De ar. Aí o que acontece? Quando o rejunte ele começa a segregar, ele soltar, né, ele vai perdendo a camada dele. Sim. Então, a água percola por ali e ela fica nesse índice de vazio. Quando a gente tem a temperatura, que é o sol, a incidência de sol, esse líquido que está ali dentro, ele precisa sair de alguma forma. E ele vai sair como? Às vezes ele não consegue descer, então ele sai em forma de vapor. E aí ele expele aquela pastilha. Então ele umedece. Aí saiu a água e a pastilha junto. Exatamente. É por isso que quando você faz o teste de percussão, alguns pontos estão soltos e outros estão, não todos estão soltos. Porque não foi feito o rejuntamento novamente, a água permeou e ficou ali presa. Quando você faz o teste, tá oca aquela pastilha que entrou água. Tanto é que se você... A gente tem um grande problema também, que o pessoal faz o teste de percussão e demora muito tempo para poder fazer a manutenção. E às vezes demora meses. Sim.
E se você, depois disso, eles fazem a correção, só que a água já permeou em outros lugares. Uhum, Então, se fizer o teste de percussão de novo, terão outros pontos. entendi. É verdade. E o Isso, rejunte é tão barato, né? né? Sim. É muito barato. E aí, É, essa manutenção tem que ser feita anualmente. Essa manutenção, só não, só rejuntamento. corrigindo, né? O que a norma pede? De 2 a 3 anos, tá? Essa manutenção. Você faz o hidrojeteamento, né? Que é para tirar toda a sujeira, toda a poluição, Sim. até para o rejunte colar melhor. Vou falar até O numa. hidrojateamento é a lavagem, né, ali, Perdão, né? mas é para Você falar passa numa. você passa uma numa VAP ali, né, lavando É tudo isso, aquilo. lavando para tirar, né, toda aquela poluição. Após Sim. isso, você faz o rejunte novamente. E eu gosto de aplicar aquele verniz impermeável, incolor, que aí você dá Que é o mais. hidrofugante, Isso, né? exatamente. Que ele não altera a cor, não altera o Ele cria prédio. uma película E que isso. espelha a água. Aí, a cada 2, 3 anos, se você fizer isso, você vai ter o prédio para a vida toda. E não necessariamente que você vai fazer, e você precisa fazer o rejunte, mas pelo menos a inspeção você vai fazer. Aham. Porque pode ser que você olhe e não precisa mexer com o rejunte. Sim. Entendeu? Mas essa inspeção é Tem que muito ser importante feita a fazer. cada pelo menos 3 anos para saber Isso. se tem alguma Exatamente. pecinha que está solta ali. Inclusive, em alguns estados já tem uma lei, aqui em São Paulo, é um projeto de lei que provavelmente vai passar, né, que será obrigatória a inspeção predial a cada 5 anos. E o prédio que não tiver dentro da norma, né, corre risco de levar multas, A né? gente tem uma lei É. que obriga que as fachadas sejam pintadas a cada 5 anos. Não, sim, eu né? digo a inspeção predial, não só de fachadas, tá? Então, olhar a impermeabilização, a parte elétrica, a parte de gás. Estrutural. Então, o condomínio que estiver fora disso, né, corre o risco de multa. E caso aconteça algum acidente ou incidente e o condomínio não esteja regularmente com esse laudo, Uhum. né, ele corre sérios riscos aí, não só de uma indenização, mas até de um acidente mais fatal aí, né? Até Sim. entrando como lei, isso daí fica mais fácil do CREA fiscalizar, né? Sim. Porque hoje o É o- CREA não tem autonomia para fazer essa fiscalização. Exatamente. Hoje quem fiscaliza a fachada é a prefeitura, né? A Exatamente. prefeitura não faz a fiscalização porque eles não têm gente para fazer. Não tem né? efetivo. Eu tive até um caso que a gente conversou com o pessoal da prefeitura, eles falaram do Michele K. A única forma é por denúncia. Nós não conseguimos fazer nada por fiscalização. Eu não tenho fiscal para ficar passando nas obras e vendo se tem alguma coisa irregular, né? Se tem areia na rua, ao invés de estar ali dentro, não tem como fazer isso. E às vezes Então até tem o que fiscal, denunciar, o né? fiscal também às vezes não tem, né, esse conhecimento para ver uma fachada. Quando isso entrar em vigor, o que acontece? Eles vão se capacitando lá dentro. Eu acho que não é só isso, né, Marcos? Eu acho que o fiscal, ele não tem que olhar para a fachada e falar, essa fachada não está boa, porque não tem, né, um olho ali super atômico para ver isso. Não, ele tem que pedir mesmo Exatamente. a certificação de que foi feito. Chega para o condomínio e fala, eu preciso do laudo dessa fachada, entendeu? Perfeito. Exatamente. Ele tem que bater lá no condomínio e apresentar. Ou então o condomínio tem que ser obrigado a apresentar esse certificado. Como apresenta o dos elevadores, como apresenta o ABCB, tem que ter uma fiscalização e um certificado ali de que você cumpriu com a garantia da prevenção do condomínio total, como vocês disseram. E a tranquilidade que isso dá para o síndico, Nossa. até dormir à noite, porque o que eu digo? Para ter uma denúncia, igual você disse, tem que estar num ponto muito crítico. Então, assim, o síndico que ele entender que ele vai valorizar, não só o síndico, tá? Isso serve para os proprietários, os moradores, que esteticamente isso valoriza de 20 a 30% o imóvel dele. Porque imagina você chega na sua casa, você vê uma fachada toda arrebentada. Sim. Então tem a valorização do imóvel, da casa da pessoa, né? Uhum. Isso o síndico entender, os moradores entenderem que isso é uma economia, que a manutenção preventiva é uma economia, em vez de um gasto, eles não deixariam passar tantos anos, né? Que aí depois vai passar 10, 15 anos, vai fazer, né? O problema já se alastrou, já entrou dentro dos apartamentos, já perdeu móveis, né? Móveis planejados. Então, E assim, não é só isso, né? Quando você tem uma infiltração da fachada para dentro do apartamento, você não está atingindo só o apartamento e mofando o apartamento. Você está atingindo o encanamento que está por dentro da parede. Consequentemente, isso vai enferrujar, e vai a trazer saúde. outros problemas. Então, os moradores, eles não sabem o que um problema desse pode causar, Então, né? a gente fala dentro da engenharia, isso aí é até um pouco dedutivo, se a água está percolando de fora da fachada para dentro do condomínio,
não tem como ela não ter passado essa alvenaria. Se Uhum. ela passou alvenaria, ela passou ferragem. Exato. E a ferragem é uma inimiga direta da umidade e do ar. Sim, Então, isso aí tem que, né, começar a enferrujar esse ferro lá dentro, sim. falando. Então, ele E tem essa essas tendência. construções novas são todas feitas, Um grauteamento, a né? maioria, A sistema DEM. maioria, e É o sis- aí vai cair o prédio, Você gente. Tende compromete a tudo. cair. Vai É, cair o prédio. Você compromete toda uma estrutura. Fora também, o Marco, esse dia a gente estava até conversando, né? Tanto que isso faz mal para a saúde, né? Essa umidade, esse mofo, né? a gente Ah, pega muito. É. Muitos muito. casos de pessoas terem problema de saúde, Sim, principalmente respiratório, né? sim. Você sabe que eu fiz muitas implantações de condomínios populares e que eles utilizam monocapa, né, para fazer a fachada. E a monocapa é excelente quando bem colocada, né? Ela é maravilhosa, dá menos manutenção do que as outras, né? Tirando as pastilhas, né? Que é a melhor opção. Mas a monocapa é muito boa também. Só que a gente tem um problema sério. Que as construtoras entregam os condomínios já com problema nas fachadas. A maioria dos condomínios entregam o prédio como um todo com as janelas sem pingadeiras. Problema crônico Exatamente, isso Sem aí. aquela afetação. Sem exatamente, sem aquela aquela afetação. afetação, exato. E aí, essa água permeia ali na monocapa e começa a infiltrar Entra na dentro do alvenaria. apartamento, entra na alvenaria, prejudica tudo, né? Não só as unidades ali que ficam prejudicadas. E aí, falando, né, sobre isso especificamente, o condomínio, os meus condomínios, né, os condomínios que eu implantei e que eu entrei, mesmo depois de implantados, eu sempre coloquei um engenheiro, eu sempre faço um contrato com um engenheiro mensal, Ah, porque ele vai uma vez por semana no condomínio, ele olha como é que está a fachada do prédio, internamente também, porque, como o Gabriel falou, se ele consegue prevenir isso, pegar ali no comecinho o problema e tratar, a gente resolve, né? exatamente. Então, não é interessante que os síndicos tenham um engenheiro contratado mensalmente para fazer esse Então, trabalho? a gente está brigando com isso para que a gente faça. Eu já tenho, tá, em alguns condomínios que a empresa 360 ela é a gestora da parte de Sim. obras de engenharia de condomínio, que é justamente Aham. isso Que que você você comentou. é o engenheiro responsável por aquele condomínio, ele Perfeito. tem uma RT onde você é responsável pelo Isso. E condomínio. aí, tudo que eles precisam de laudos, tudo que eles precisam fora do contrato, eles têm um valor bem significativo, né? Aham. Abaixo do mercado. Sim. E o que eu estou alinhando com o Gabriel é justamente isso. A gente precisa fazer com que os condomínios entendam essa necessidade. Uhum. Porque o síndico, ele tem que entender que ele está lá na frente do navio, comandando o navio. Ele não tem que descer lá embaixo para jogar lenha no. Não, ele está ali. Então, ele vai contratar um advogado, ele vai contratar uma empresa de Sim, fachada, vai contratar um engenheiro, para que o barco continue, cada um na sua função. sim. O Entendeu? síndico ele é um clínico geral, Exato. né? O É. síndico ele está ali, ele entende de tudo e não entende nada, né? Assim, a gente fala, deu um problema na caixa d'água, eu sei resolver o problema. A gente tem várias opções, porque a gente já viveu isso muitas vezes. Mas eu não sou técnica, É, então se eu não chamar o meu técnico das perfeito. bombas, eu não vou saber arrumar aquilo. Eu sei qual é o problema porque aconteceu algumas vezes, então a gente já sabe qual é o problema, mas quem vai arrumar é o técnico. Eu tenho que ter uma pessoa contratada para bombas, para cuidar das bombas. A mesma coisa jurídico, eu preciso ter um advogado para as demandas jurídicas. Ah, tem uma notificação de um morador, aí eu tenho que mandar isso para um advogado, pagar por demanda que sai muito mais caro. Então, os condomínios, eles precisam entender que você ter esses profissionais contratados para te dar essa assistência sai muito mais barato do que você contratar por demanda, Na né? verdade, ninguém faz nada sozinho, todo mundo precisa de uma boa equipe. Eu preciso de uma Exatamente. boa equipe, o Marco precisa de uma boa equipe, a gente se completa, Uhum, a gente precisa de parcerias, e eu costumo falar, é meio clichê, mas o melhor remédio é a prevenção. uhum. Para qualquer tipo de doença, a gente sabe disso, Sim, né? E todos nós, já dei o exemplo do carro, mas todos nós direto fazemos raio-x, check-up, assim, é como se fosse cuidar da saúde, né? E eu costumo dizer, a fachada do condomínio seria como a nossa pele, né? Então imagina só, você chegar e, Você tem uma coceirinha e não né? olhar o que que é aquilo. E aí o problema muitas vezes está vindo de dentro para fora, então assim, aí a gente não resolve a causa e aí, né, vai se alastrando, alastrando, e chega uma hora que fica impossível de resolver. Então, sim. é conscientizar mesmo, é como o Marco falou, é conscientizar os condomínios de fazer essa manutenção, de ter esse engenheiro,
né? Esse cara E às qualificado. vezes acham que é muito caro, né? Mas eles nem pesquisaram para ver se não é tão caro. A longo prazo, eu tenho certeza que ele vai economizar muito dinheiro e não vai correr riscos. Sim, Vai poder dormir tranquilo, sim, né? com Então, certeza. é informar o pessoal disso. Mas o pessoal tá se conscientizando, até por isso Tá que melhorando a gente bastante. tem um aumento grande de demanda, Uhum. né? Negócio você falou no começo, eu cheguei aqui em São Paulo, não consigo mais parar, né? Então a gente Que tem. bom, né? Que bom. Eu já tinha pintado todos os prédios lá da minha cidade. Aqui em São Paulo não tem como. Aqui não tem Tem que como. viver 300 Não, anos mesmo. e olha lá. Então, verdade. então assim, a gente tem uma alta demanda, o pessoal tem se conscientizado, tem procurado, mas ainda assim, a gente vê cada absurdo, né? E o mais responsável é o síndico. Então, o mais prejudicado será o síndico. Eu, o Marco, entendeu? A gente não tem responsabilidade legal, né? E acaba sobrando para os moradores, porque se tem uma multa ou algum tipo de prejuízo, né? Isso vai cair sobre o condomínio também. E o próprio morador denuncia, né? A É. gente tem condomínios que os moradores, eles pedem para os síndicos fazerem essas manutenções e o síndico, mas o condomínio não tem dinheiro, mas o condomínio não consegue fazer. E aí a gente tem um síndico lá de Belo Horizonte, né? Que ele teve a prisão decretada por não fazer as manutenções no condomínio, Exato. né? Na Negligência. fachada. É. E por denúncia, né? Foi feita uma denúncia e acabou que ele foi detido e teve que pagar uma multa de 300 mil reais. Aí arrumou os 300, né? Pois é. Então, assim, mas isso foi o síndico, né? O síndico teve que arcar com isso. E aí, síndico, por que você não fez a manutenção? O que. Mas o condomínio não tinha dinheiro. E todas essas alegações, o juiz descartou todas. Não tem dinheiro, faz um rateio, faz um financiamento. Você tem que dar um jeito de arrumar o condomínio, não pode Tem deixar muitos, cair, tem muitos né? síndicos que acham que o condomínio é um banco, ele precisa ter 1 milhão no caixa do condomínio. Exatamente. Então, não precisa disso, ele precisa manter o condomínio em ordem. Exato. Precisa, claro, ter o fundo de reserva, sempre Sim, tem que ter. sim. Mas não cada vez ir aumentando mais, sendo que você não tem a necessidade daquilo. Exato. Eu até fiquei com uma dúvida agora, que você falou da questão do síndico, né? Quando o síndico leva isso para a Assembleia e a Assembleia decide não fazer o rateio ou não fazer o tipo de manutenção, como que funciona esse... Então, na verdade, assim, o síndico, ele é o responsável legal pelo Hum, condomínio. Tudo que é segurança, ele é obrigado a fazer. Então, certo. alegar que não tem dinheiro e não fazer algo que é para a segurança dos moradores é negligência do Mesmo que a síndico. Assembleia não Mesmo aprove. que a Assembleia não aprove. Ele, em Assembleia, ele tem que colocar isso, falar, olha, Hum, pessoal, ok, eu trouxe para a Assembleia para dar essa liberdade de expressão para vocês, mas esse é um caso de segurança. Então, eu tenho que fazer. O que a gente vai discutir aqui é somente a forma de pagamento disso. E aí o síndico leva várias opções e o condômino escolhe qual é a opção de pagamento. Agora, ele não certo. vai dar a opção de fazer ou não, Tá. porque é uma arma apontada na cabeça Não, eu dele, entendi agora. né? Ficou claro. Ficou claro. Mas a parte dos condôminos também de ajudar nessa fiscalização é importantíssimo, Com porque certeza. a parte que entra nessa negligência na parte do síndico, enquanto ninguém apontou que existe, só está dentro do síndico e dentro de alguém que viu aquilo. Pode ser um Aham. zelador, alguém. Sim. Então, ainda não temos uma área crítica, um ponto crítico, a Uhum. menos que o condômino vá lá e notifique, fala, olha, tá com um problema aqui na fachada, eu vi um trinco lá. Eu não sou engenheiro, mas eu vi um trinco lá. Por favor, você consegue ver isso? Aí sim a gente levanta a lebre que fala, É. né? Sim, Aí sim o síndico cabe ele a explicar, a contratar. sim. Então, Na verdade, o que acontece hoje nos condomínios? Hoje, antigamente era pior ainda, né? A gente vê condomínios aí de 20 anos que nunca fez fachada, nossa. né? Que tá lá. E assim, o bom é que antigamente as construções eram melhores, né? Então as fachadas duram mais porque a construção era melhor, usava material de melhor qualidade. Agora, como sai um condomínio a cada segundo, né? Então o material não é tão bom como antes. Isso vocês podem até me corrigir se eu estiver errada, A própria mão de né? obra. A mão de obra não é como antes, né? Então a mão de obra também não é aquela que é super dedicada, que vai olhar cada detalhe, não existe mais isso. Então, por isso que a gente pega tanto condomínio com um monte de problemas, né? Então, eu acho que o síndico bem preparado, ele não vai deixar uma manutenção para depois. Mas nós temos muitos síndicos amadores. E esses são os síndicos que acabam trazendo problema tanto para o condomínio
quanto para É. os moradores. E até na implantação que você falou, é muito importante o síndico ficar atento, porque você falou da mão de obra, dos materiais, mas a grande culpada disso, né, o pessoal até vai ficar bravo, são as construtoras, Aham. que querem abaixar o custo, que quer abaixar o custo do trabalhador, que quer um material de menos qualidade. Então, às vezes, nem sempre é um material ou a mão de obra. E o síndico, através de um laudo pericial, consegue fiscalizar esse tipo de vícios construtivos que a gente chama, né? Aham. E entra com processo contra a construtora. Pode demorar? Vai demorar? Sim, vai demorar. Só que o síndico, que ele é mais experiente, ele vai fazer isso. Depois é um dinheiro no caixa do condomínio exatamente para fazer essas manutenções. O Marco, ele é perito, faz laudo pericial, né? Então, por isso que eu aprendi muito com ele. Ele até pode falar dessa questão da... A gente nem estamos falando de fachada agora. Acabou de entregar, o condomínio está novo, não tem que fazer fachada, né? Mas tem vários vícios construtivos, até... Na verdade, É. quando a gente recebe um condomínio, eu fiz muitas implantações, Que você né? falou. Quando eu recebo um condomínio, eu já levo o meu engenheiro junto para fazer essa vistoria. Eu sou a responsável legal, eu assino que eu estou recebendo essa obra. A partir do momento que eu coloco um engenheiro responsável, eu não assino mais sem que ele fale para mim, está tudo ok. Então, quem vai vistoriar, quem vai me apresentar se está tudo ok é ele. E ele vai fazer durante 2 anos todas as vistorias no condomínio até o meu mandato acabar. Quando acabar, eu entreguei com Não todo perde a garantia, Então, o né? que nós queremos é que todos os síndicos tivessem uma postura como essa. Uhum. Só, não é te corrigindo, mas o que acontece? A engenharia, ela existe para nós estudamos para fazer mais com menos. Não é que hoje os materiais são de menor qualidade, é que nós, diante desse tempo, nós conseguimos materiais que conseguem em si fazer a mesma finalidade, só que com custo menor. Antigamente, os carros pesavam 2 toneladas. Hoje em Verdade. dia, a gente coloca fibra de carbono. Então, a gente tem a tecnologia a nosso favor que nos faz, que nem o sistema de alvenaria estrutural. É um sistema muito eficiente. Inclusive, o pessoal usa até os blocos cerâmicos, né? Mas Aham. eles têm um limite, porque o bloco cerâmico, por ser um material natural, o barro, a gente não consegue ter uma uniformidade em cada bloco. Uhum. Então, se o bloco é de 4 MPa, você pegar o outro, pode ser que dê 3,8, De diferença. diferente do traço do bloco de concreto. O Uhum. traço do bloco de concreto é sempre a mesma areia, a mesma brita, o mesmo cimento. Então, a gente consegue ter uma uniformidade nessa resistência. Aham. E o que acontece? O que acontece na grande maioria, principalmente em condomínios de classe menor. Eles recebem, é igual quando a gente compra um carro novo. A gente fica encantado com aquilo. Eu peguei a chave do meu apartamento e eu acabei de pegar um laudo de entrega. Todo mundo recebe um laudo de entrega. Sim, E da sua unidade. quem que faz o laudo de entrega? O engenheiro da consultora. Uhum. E não faz sentido o engenheiro da consultora. Mas aí são coisas diferentes, Marcos. Por exemplo, eu fiz um podcast falando sobre isso, Uhum. sobre a entrega do apartamento, sobre a entrega da unidade. Por quê? O síndico ele é responsável somente pela área comum do condomínio, tá? Então eu vou fazer a vistoria nos shafts, nos corredores, em toda a parte estética também da entrega. Então a gente vai olhar a pintura, se está falhada, se não está, as portas se estão, né, foram entregues da forma correta. Fora, da porta para fora das unidades. Da porta para dentro, aí é responsabilidade do morador. Então, o morador, o que é correto o morador fazer? Vou receber minha chave, eu vou levar um engenheiro comigo para ele ver se está sendo entregue da forma correta, né? Então, condomínios de alto padrão, com certeza absoluta, o morador faz isso porque ele vai ter um arquiteto que vai planejar uma obra e etc. Mas nesses condomínios populares, as pessoas não têm condições de fazer isso. Perfeito. Mas isso se estende também para quem administra, porque hoje em dia ainda temos os síndicos profissionais, que às vezes pegam um condomínio de alto padrão, médio, baixo padrão, Sim. e ele começa a fazer essa gestão. E hoje estão mais preparados. Antigamente não. Esse mesmo deslumbramento que a pessoa tinha, Uhum. em sua grande maioria, era o próprio morador que era nomeado síndico. Exato. Então ele ainda estava encantado com Sim. aquele condomínio.
até eles começarem a ver os problemas, já passou 2, 3, Aí 4, já 5 perdeu a anos. garantia. Exatamente. E para as construtoras, também falando das construtoras, porque hoje a gente faz laudos também contra consultoras, Uhum. mas porque realmente eles deixam financeiramente, é mais viável para a consultora entregar da forma que entrega, e os poucos que pleiteiam essa parte aí de De vícios, assistência técnica, né? Ter são garantia. baixos. Financeiramente é mais fácil eles indenizarem alguém do que eles fazerem da forma correta. Se de 50, 2, Uhum. então compensa para eles, entendeu? Sim. Então, mas o que o Marco quis dizer é que as construtoras colocam o próprio engenheiro para entregar as obras. Exatamente. É a mesma coisa que você me Exatamente. contratar e aí eu vou executar um trabalho para você dentro da sua casa ou do seu apartamento e falar, ó, tá entregue, quero receber. Mas o síndico, E você ele não tem fiscaliza. que fazer o contralaudo. Ele Com tem certeza. que fazer o É, contralaudo. A construtora te entrega esse documento, fala, olha, este documento está entregue. Não. Eles marcam uma vistoria, você vai na vistoria com o conselho, se o conselho quiser participar, vai o síndico, vai o engenheiro que o síndico está contratando para o condomínio e ele vai fazer uma vistoria neste laudo que eles Perfeito, entregaram. perfeito. E Exato, vai exato. marcar os pontos Tem um ali. prédio, você falou que a responsabilidade do apartamento dentro, interno, é de morador, mas tem um prédio em Campinas, tá? Que eu fiz o repastilhamento. Muitas obras que fizeram dentro dos apartamentos causou problemas na estrutura do prédio. O que o síndico fez? Ele contratou um engenheiro por 2 anos, fez um contrato de 2 anos, e ele está agendando visitas Sim. dentro desses apartamentos. Eu quero ver as obras. Sim. Entendeu? Isso, na verdade, é importantíssimo. Importantíssimo. E outra coisa, qualquer obra que você for fazer dentro do seu apartamento, você precisa da RT. Com O síndico certeza. precisa de ser informado. Porque uma coisa que você faz lá, nas coberturas principalmente, a gente estava conversando disso antes de começar aqui. Sim. O pessoal vai, aumenta a cobertura, coloca um telhado na cobertura, coloca o vidro, e o que acontece? Trinca tudo a fachada. Aí depois vai falar pro síndico, tem que dar manutenção na fachada. Não, mas a obra que você fez ocasionou isso. Então precisa de ter uma RT. Exato. Então, assim, é importantíssimo essa fiscalização. O síndico tem que se conscientizar que precisa do engenheiro. Não é uma questão de eu quero ou não quero, tá? É a mesma coisa do advogado. Eu não quero. Não é um custo. É uma necessidade. Rapidinho, só uma curiosidade. Tem um condomínio ali em Jundiaí que eu assisto, e eu entrei lá, fizeram uma reforma. Tinha, no caso era da arquiteta, a RRT, e eles estavam executando. Não tinha um engenheiro, era a arquiteta que estava lá. E eu entrei no condomínio, porque eu sou de lá, então eles precisam entrar, mandar para mim toda a documentação, estava tudo certinho, o pessoal que estava fazendo. Só que eu entrei, na hora que eu entrei, uma cozinha interligada com a lavanderia, e eu olhei, porque ali tinha uma saliência no teto. No teto. Eu falei, meu, não tá batendo isso aqui. Aí eu fui lá e pedi para o Ralph, que é o síndico de questão do condomínio. Eu falei, viu, você tem uns projetos estruturais para mim? Tem. Aí ele falou que vai demorar um pouco. E como era o dia da minha visita, eu falei, vamos descer no apartamento de baixo. Eu desci. E eu notei que ali tem uma viga. Eu falei, vamos voltar lá. E ali já estava o rebaixo de gesso. Falei, ó, por favor, eu preciso fazer uma abertura aqui nesse gesso. Quando eu cerrei, porque assim, nós temos um olhar mais crítico, Sim, né? sim. Então, eu cerrei o gesso, pasmem, cortaram uma viga para deixar tudo no mesmo nível do teto. Olha isso. Cortaram a viga. E a Estrutural. Estrutural. A infelicidade da moradora foi de que eu consegui ver aquilo. E eles não passaram nada. Ela falou, não, ninguém mexeu aí. Falaram desse jeito, perto de todo mundo. Falei, então tá bom, vamos abrir. E eles tinham deixado a ponta do ferro da viga lá. Aí eu tirei a foto, documentei tudo. Então, aí tiveram que fazer a correção estrutural. É uma loucura. Aí imagina a dor de cabeça que deu pro morador. Terrível. Meninos, foi um prazer conversar com vocês. Todo meu. Tem muito assunto para a gente falar. Engenharia é a vida, o coração do condomínio é engenharia, né? E eu queria voltar com vocês para a gente falar de assuntos específicos, porque assim a gente vai instruindo os síndicos que não têm tanto conhecimento, que não sabem o que tem que fazer, né? E aí a gente pode falar desde o começo, né? Síndico, olha, você vai fazer uma implantação, você tem que contratar assim, você tem que fazer assim, e a gente vai aos poucos colocando tudo isso para os síndicos entenderem, mas
se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar também uma lei onde tem tudo isso descrito, que o síndico é obrigado a contratar engenharia, é obrigado a contratar jurídico, né? Todas essas manutenções que têm que ser feitas no condomínio precisa ter uma empresa responsável. Então, a gente tem um projeto de lei que vai sair do papel aí e a gente vai conseguir ter tudo isso obrigatório, que seja obrigatório para ser feito. Foi um prazer, muito obrigado. Então, pessoal, seguir a gente lá é 360 Engenharia, MLG Pinturas e Construções. No Instagram? No Instagram, é isso mesmo, né? 360 graus engenharia pericial. Isso. Legal. E A gente vai MLG colocar também tá. embaixo ali para o pessoal conseguir seguir. Beleza. Mas fala pra gente, Gabriel, quer deixar alguma dica aí para os síndicos, além de te contratar para fazer as fachadas? Não, mas é sempre quando for contratar uma empresa, antes, procura um engenheiro, faz uma inspeção, faz um escopo, orça banana com banana, maçã com maçã, né? Seja proporcional, empresa documentada, né? Nem sempre, até porque eu não vou dar conta de pintar 1% dos prédios de São Paulo. Então, se contrate com uma empresa séria, é um investimento alto, a gente sabe disso. Sim, Então, o recado que eu tenho que deixar é esse. E o principal, faça manutenção. muito bom. Faça manutenção. Igual você falou, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente deveria falar de alguns assuntos depois, Sim, sobre manutenção preventiva, a gente falar sobre os vícios construtivos na sim, implantação, também. que nem é um assunto de fachada, mas eu acho muito interessante, Sim, né? Sobre laudos e, se Deus quiser, a lei será aprovada, com certeza. né? Obrigado, viu? Obrigada. Marcos, você quer deixar alguma dica para os síndicos? Olha, eu acho que tudo que foge da normalidade, seja o síndico que viu, o zelador, tudo que se levanta dentro da estrutura do condomínio, se alguém falou, é no mínimo importante dar uma olhada. Se o síndico não tiver segurança de diagnosticar aquilo, contratar, deve-se sim contratar. Eu sempre uso a área da saúde, temos profissionais excelentes, mas é igual quando um médico se forma, um clínico geral. Ele pode fazer uma intervenção de coração, uma cirurgia do coração? Ele pode, mas ele deve? Então, Não. hoje nós temos muitos engenheiros que se saem no mercado. E uma dica que eu até dou para esses profissionais: tenham uma direção. Eu quero ir para a área de fazer projetos, tá tudo bem. Eu quero ir para a área de patologias. Se aprofundem naquilo, vão estudar isso daí. Para quê? Porque quando nós vamos fazer uma cirurgia do coração, a gente quer o quê? Um cirurgião vascular. A gente Claro. quer um cirurgião cardíaco que mexe com Sim. aquilo, não um clínico geral. Entendeu? Então, Exato. quando a gente quer, seria interessante que e existem muitos, tá? Uhum. Engenheiros que são realmente especializados em patologias Sim. na estrutura. E justamente igual advogado condominial. Então, procure um profissional. Existem muitos profissionais bons por aí. Em São Paulo, realmente, a gente não dá conta nem de 0,5% que tem aqui. Então, o mercado ele é muito amplo. E uma dica, é um mercado maravilhoso. Eu, desde pequeno, eu gosto de resolver problema. E gosto de trabalhar Quem sob cuida de pressão. condomínio gosta de resolver problema. Eu adoro resolver problema. Eu fico muito grato com isso. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada por Obrigado. vocês terem vindo. Pessoal, no próximo teremos outra especialidade para trazer para vocês de quem é você no mundo condominial. Obrigada, tchau, tchau.